Existem alguns homens que possuem uma postura e posição na sociedade que eles podem ficar brincando de se desconstruir, que eles não são penalizados pela realidade de forma imediata por colocarem a sua maquiagem, trocarem a roupa do gênero e vestirem saia de vez em quando, ou ter uma postura mais emocional dentro de um relacionamento, porque geralmente essa galera vem de uma bolha artística, que chamamos aqui de beautiful people. Lá fora é um pejorativo para essa galera que vive na sua torre de marfim, isolada dos homens reais. Muitos camaradas aqui, eu, você aí na correria, batendo o seu cartão, fazendo as suas entregas, fazendo as suas vendas, no corre do dia a dia e querendo se tornar cada vez mais posicionado positivamente como homem na realidade. Então tem essa galera aí do meio artístico que fica brincando com essa desconstrução e incentivando não só uma leva de outros homens, mas também principalmente outros homens mais jovens a ficarem desconstruindo-se para quebrar tabus. E depois a gente vê. No que isso vai dar, não sei, mas quero quebrar fronteiras. Será que toda fronteira deve ser quebrada? Será que tem algumas coisas que não são essenciais, que se você deixar de lado, ainda mais o homem que está mais abaixo ali, ainda colocando a sua posição no mundo, desenvolvendo seu status, sua finança e tudo mais, que se ele der um mole, ele pode acabar perdendo tudo isso e muito mais? Acompanha comigo esse trecho e já vamos falar um pouco mais. José Loreto sobre se livrar do machismo. Artista, ator, certo? Ser artista e pai de menina ajuda. Artista e pai de menina dá uma, tipo, sai nhaca, sai um pouco desse machismo brabo. Nem sempre fui assim, né? Fui muito... mas eu fui tirando essas amarras, eu tô tirando até hoje. Então assim, eu amo a moda, mas é um processo de aceitar, sabe? De ver, de tirar o preconceito introjetado na gente. Sai nhaca, sai machismo, certo? Daquele jeito, né? E ele é um pai de uma menina, inclusive, certo? Colocando aqui como é difícil desconstruir depois de ter tido uma infância e talvez uma adolescência até um pouco tradicional. E aí eu adoro de me arriscar isso, de divertir, né? Às vezes eu pinto o olho, falo, exagerei, um pouco mais, um pouco menos, depende com o quê, depende aonde. Então eu acho que é uma balancinha gostosa de brincar. Eu, quando criança, assim, adolescente, eu ia num bloco, né? Então assim, eu competia judô, eu andava com os meninos do judô, então a vaidade né, da moda não passava longe, não passava nem a minha vista, sabe? Porque me faltava sensibilidade para olhar, né, o mundo à minha volta. Mas hoje, né, eu sou artista e, enfim, eu consigo olhar com mais abrangência as coisas. Eu vejo a importância da moda, quão emocionante é, sabe? Eu vejo na minha filha a forma que ela se veste, como é a postura dela, como isso muda a ida dela na escola, a relação dela com os amigos, né, a confiança, tudo. Aparentemente, essa brincadeira de desconstrução imitando os trejeitos da filha só pode ser de uma casta como essa, que tem o privilégio de poder demonstrar extrema emocionalidade, fraqueza emocional, vulnerabilidade, trocar de vestes, de maquiagem, ficar brincando, certo? Que você não é penalizado imediatamente, porque já tem a sua vida estabelecida como artista global, como alguém que está numa casta onde, mesmo que você brinque de desconstruir, ainda tem uma plateia, inclusive, de mulheres que continuam interessadas em você porque você tem uma projeção absurda. Eu falo aqui bastante de que é importante o homem saber expressar a sua fraqueza, sim, porque é um problema da geração anterior ficar se afundando em bar, bebida, cigarro e outras drogas, ao invés de trocar uma ideia com os brothers de como tá se sentindo, como é que foi aquele término, como é que foi aquela perda daquele emprego, tá ligado? Aquilo que pesa no coração, que você com meia hora de conversa já dá aquela tranquilizada. Pois é, mas tem uma diferença disso que eu falei agora, de estar em ambientes propícios para isso, do que usar essa fragilidade e essa emocionalidade como bandeira política, porque é isso que é. Ele mesmo comentou que a sua juventude foi no judô, enfim, na academia, no judô, até porque dá pra ver que ele também tem um corpo preparado, né? Ele abandonou aí o estereótipo
da estrutura aí masculina, certo? De cuidar do corpo, no sentido inclusive de malhar e tal, treinar. Então é aquela desconstrução da porta de casa pra fora, aquela brincadeira, aquele laboratório. Mas no fim das contas, quando a coisa pede, aparentemente ele não abandonou muito daquilo que se entende como um homem na sociedade, mas para panfletar politicamente, acaba sinalizando. Eu nunca recomendo, e eu falo isso porque eu lido com homens reais na vida real constantemente, não estou na minha torre protegido, estou sempre transitando, sou da periferia e sempre fui. E eu falo o seguinte, camarada, desenvolver o seu polo masculino ou a sua mentalidade masculina para o homem que ainda está na base ali, o médio, e querendo escalar e subir, não é opcional, é praticamente uma obrigatoriedade, porque o homem nunca vai ter a sua mão pega pela sociedade e ser colocado em posições de destaque só porque demonstrou fragilidade, falta de proatividade, enfim, né, emocionalidade, falta de capacidade de tomada de decisão e etc, etc, etc. Todos nós temos esse desafio. E veja bem, eu não sou contra o homem que possui uma mentalidade de artista, até porque precisamos também desses camaradas que têm um pé nesse lado aí emocional e espirituoso, certo? Da humanidade aí, para criar, construir, criar música, compor, enfim. Mas é saber utilizar isso a seu favor para engrandecer a sua masculinidade e não se equiparar à mulher. Porque há formas masculinas de demonstrar sensibilidade, empatia e poder artístico. Porra, se a gente falar aqui, pegar na história gênios da arte, da música, que não se encaixavam no estereótipo físico de masculinidade, mas que usavam dessa criatividade e poder de construção masculino para algo positivo na sociedade, ao invés de ficar colocando blush, pintando e tal, e falando, olha, isso aqui sou eu me desconstruindo, isso aqui sou eu, aspas aqui, evoluindo. Eu posso até colocar aqui no comentário fixado um vídeo que eu falei sobre os homens que se identificam com mentalidade de artista. Como você pode utilizar, você nesse cara, de repente aí das artes, do design gráfico, da criação, como usar isso de forma positiva na sua vida, sem perder o seu frame masculino, sem perder aquilo que há de essencial, porque como eu disse, ele na posição de poder pode ficar brincando de laboratório social. Mas você, se ficar imitando na realidade prática esse tipo de comportamento... Ué, mulheres, vocês queriam que eu fosse esse cara, mas agora que eu sou, vocês estão me recusando? O que está acontecendo? Ué, no trabalho, eu sou esse cara que escuta, que não tem tanta atividade assim, que deixa os outros falarem por mim? Ué, por que eu não sou promovido? Pois é, nas relações de trabalho, nas relações amorosas, o homem que perde a capacidade de ser masculino em várias áreas da sua vida, e eu não falo aqui de corpo, eu tô falando de postura e visão de mundo, ok? Conhecimento, postura diante da realidade. Se você não tiver isso com você, você vai ser homem médio esmagado pela realidade. Simples assim. Ainda mais atualmente no mercado de trabalho, extremamente competitivo e tudo mais, e nesse meio hipócrita aí das redes sociais de muitas mulheres que falam que querem um cara emocionado, mas que no fim das contas, quando o cara se demonstra emocionado, olha, você é um ótimo amigo. Pois é. Mas e você? Qual é a sua opinião? Dá pra você mexer com esse meio da arte e não cambar aí pelo polo feminino? Quer que eu fale mais sobre esse assunto? Coloca aí nos comentários sua opinião sobre como isso é na prática do homem aí, que lida com essas áreas aí mais humanas e tudo mais, e tem que lidar também com o seu polo e postura masculina na realidade. Eu sou Ricardo Tomé, falando, escrevendo pelo Conselho. Até mais, senhores. Escreva, compartilhe. Dá pra acreditar?